Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Hoje é o dia do atletismo. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Em despedida do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello votou pelo depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal. O ministro se aposenta na próxima terça-feira. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Cidades do Litoral Norte pedem reforço ao governo de São Paulo para fiscalizar aglomerações no feriado. Poupa Tempo realiza força-tarefa para solucionar pendências de CNHs. CCR Nova Dutra reforça a campanha e dicas de segurança durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Locais de atendimento da saúde serão reorganizados hoje em Jacareí. 73% das indenizações pagas pelo DPVAT para vítimas de 0 a 17 anos foram por invalidez permanente. Governo lança edital para estudos de concessão de 17 aeroportos, incluindo Congonhas, Santos Dumont e São José dos Campos. Pia convoca a seleção feminina para preparação em Portugal. E Brasil joga hoje na estreia das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, eu vou mostrar para vocês que um dia depois de o presidente ter dito que no seu governo não vai precisar de lava-jato porque não tem corrupção, a gente vê que no governo dos outros ainda tem, né? A polícia ontem de manhã em Manaus prendeu o ex-secretário de Saúde, a ex-secretária executiva da Saúde, o marido da ex-secretária de Comunicação do governo e o próprio governador e o vice estão envolvidos em negociatas com respiradores. Vou falar também sobre o pedido de seguro-desemprego, que está menor em setembro do que em setembro do ano passado, quando não tinha pandemia. E de junho para cá, vem recuando os pedidos de seguro-desemprego. É o brasileiro reagindo àqueles que tentaram intimidá-lo, aproveitando-se do vírus, para tentar quebrar o país. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h17. Repita. 7h17. As cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, no litoral norte, pediram ajuda ao governo de São Paulo para reforçar equipes de fiscalização para o feriado de 12 de outubro. A preocupação é que o fluxo de turistas seja intenso, como no feriado de 7 de setembro, que registrou aglomerações nas praias e desrespeito ao uso de máscaras. Já em São Sebastião, a cidade vai realizar operações nas madrugadas deste fim de semana prolongado para inibir o turismo clandestino de um dia. Em São Sebastião, o turismo de um dia só é permitido mediante autorização prévia da Secretaria Municipal de Turismo.
Com o objetivo de solucionar as pendências relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação, CNH, geradas durante o período da quarentena, o Poupa Tempo vai promover uma força-tarefa que vai envolver equipes de 22 unidades distribuídas pelo Estado. A iniciativa será realizada amanhã, da 1 às 5 da tarde. Interessados deverão fazer o agendamento por meio do site poupatempo.sp.gov.br. A ação vai ocorrer nas 5 unidades do Poupa Tempo da capital, além de Jacareí e São José dos Campos. A CCR Nova Dutra vai reforçar durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida a campanha para alertar os usuários sobre a presença de romarias que trafegam pelo acostamento pela Via Dutra com destino à Basílica. A ação será reforçada em mensagens divulgadas nos painéis de mensagens variáveis e em faixas instaladas em pontos estratégicos ao longo da rodovia. Durante os 4 dias do feriado, as equipes da concessionária, entre eles médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência e de operação, vão estar na rodovia 24 horas, distribuídas em 11 bases operacionais ao longo da Via Dutra. Já a Ecopistas, responsável pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, vai reforçar a distribuição de coletes refletivos, principalmente a romeiros que estiverem usando o acostamento da rodovia para peregrinação. Além da entrega do equipamento de segurança, que ajuda na visualização do pedestre pelos automóveis, os romeiros serão orientados sobre os riscos de andar numa rodovia de alta velocidade. Agora pela manhã a tendência é piorar um pouco mais, né, Giovana? Porque está chovendo muito, está com trovão, escureceu o dia, virou noite, infelizmente, né? Então, logicamente, o motorista agora seguindo pela Via Dutra ou aí pela Ayrton Senna, ouvindo a Rádio Jovem Pan, redobre a atenção, tem muitos romeiros caminhando até a Aparecida e a coisa complicada em razão da chuva que caiu agora de manhã, também escureceu muito e, logicamente, é importante aumentar o cuidado. Com certeza, Clemente. Vamos então agora falar sobre as estradas, Charles. Estradas. E você falando sobre os cuidados, motorista que se dirige a São Paulo hoje, a chegada a São Paulo tem trânsito bastante complicado pela Presidente Dutra e a situação deve piorar, viu, Clemente? Um temporal atinge a cidade, como atinge aqui a nossa região, e esse temporal que atingiu a cidade na manhã desta sexta-feira colocou aí São Paulo em estado de atenção para alagamentos. Portanto, o motorista que se dirige à capital neste momento, a chegada a São Paulo é bem complicada, com trânsito bastante complicado neste momento. Já na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, situação também complicada, chuva, muitos romeiros pela pista, como o Clemente comentou, mas também tem um acidente registrado agora há pouco no quilômetro 143, sentido Rio de Janeiro, o que causa aí lentidão ao motorista. Em Guarulhos, também o motorista encontra trânsito lento neste momento, na marginal, sentido São Paulo, em Guarulhos, por excesso de veículos, a partir do quilômetro 209. Na pista expressa, a lentidão a partir do quilômetro 222. Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em Guarulhos, também sentido São Paulo, na altura do aeroporto, por excesso de veículos. O corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, na região do Vale do Paraíba, neste momento tem trânsito fluindo bem, tanto no sentido interior como capital, mas o motorista também enfrenta chuva pelo caminho. Chuva em toda a região. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito flui bem, mas tem neblina e chuva. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, com tempo nublado e pistas molhadas, e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito fluindo bem, mas neblina e chuva, principalmente no trecho de serra. Agora são 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, Leite Cooper.
Jornal da Manhã. O movimento Vacina Brasil continua. De 5 a 30 de outubro, atualize a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Procure um posto de vacinação e leve a caderneta. Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Jovem Pan. E agora, a mais pedida pelos ouvintes, a número 1 das paradas. Afinal, quem não quer 500 mil reais? Quero vê-lo sorrir, quero vê-la poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. O mês da poupança chegou e com ele o sorteio do nosso prêmio especial de R$500 mil. Deposite e participe. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Jovem Pan. Novos caminhos estão surgindo e aproveitar as oportunidades é uma escolha sua. Participe do processo seletivo para graduação e pós-graduação da Anhembi Morumbi. É sua chance de se preparar para o futuro com inovação, estrutura de ponta e bolsas de 100% para os melhores. Inscreva-se hoje mesmo em portal.anhembi.br/PS Escolhas ou ligue 0800 015 9020. Prova dia 12 de setembro. Universidade Anhembi Morumbi. Mentes abertas para o novo mundo. O mundo criou uma sociedade mais dinâmica com novas necessidades e dificuldades. Por isso a tecnologia faz parte da nossa vida. A Max Líder oferece tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Especializada em planejar sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h25. Repita. 7h25. Desde abril, Jacareí readequou os locais de atendimento dos pacientes da rede municipal e fez adaptações com o objetivo de priorizar o controle de contaminação do vírus. A partir de hoje, os atendimentos retornam à sua normalidade e a Secretaria oficializa uma nova porta de entrada para o tratamento da Covid-19, que passa a ser a unidade de retaguarda na Rua Alasca, número 70, no Jardim Flórida. A unidade de pronto atendimento UPA do Parque Meia Lua retorna seus atendimentos pré-pandemia Covid-19, onde as crianças recebem atendimento por 12 horas e adultos 24 horas. Já a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, que também retoma os atendimentos normais 24 horas, tanto para crianças como para adultos. O espaço da Santa Casa Clínicas, que foi adaptado para os pacientes adultos da UPA Dr. Telmo, será desativado. E vendas de veículos atingem maior volume do ano, mas seguem longe do patamar pré-pandemia, conforme informa em entrevista Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia. Setor automotivo registra em setembro o melhor desempenho do ano. Foram vendidos 207 mil veículos novos, queda de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado, o que mostra que o segmento ainda está longe de recuperar as perdas causadas pela pandemia, mas alta de 13% em relação a agosto. Os números são da Anfávia. A entidade que reúne os fabricantes avalia que um dos principais motivos que levaram a essa retomada na venda de veículos foi o auxílio emergencial, que botou mais dinheiro para girar na economia. Com isso, depois de projetar para 2020, no começo da pandemia, um tombo de mais de 40% no setor, a Anfávia melhorou a previsão. Ainda assim, ela fala em uma queda de 31% nas vendas para 1.925.000 veículos no ano, o pior resultado desde 2005. O presidente da entidade, Luiz Carlos Moraes, explica, porém, que hoje é difícil fazer previsões. Ele cita alguns fatores que podem incentivar, até o fim do ano, muita gente a trocar de carro. Por exemplo, o fato de que vários brasileiros economizaram no começo da pandemia, com medo do futuro, e agora têm dinheiro guardado, e a decisão de alguns de trocar o transporte coletivo pelo carro, para reduzir o risco de contaminação. A gente
tem observado uma poupança das famílias que foi guardada, gastos adiados, obviamente, isso pode trazer um consumo e virar consumo ou a compra de um automóvel. A manutenção da redução do IOF que foi publicada na sexta-feira à noite, a gente foi um trabalho que a Anfávia fez no sentido de solicitar ao governo federal a manutenção da redução do IOF, isso acho que ajuda a reduzir o custo de financiamento, acho que tem uma contribuição. Juros baixos e a preferência para o transporte individual, isso tem sido comentado por vários especialistas, isso está acontecendo inclusive com veículos usados, um aumento substancial na compra de veículos usados. Por outro lado, o presidente da Anfávia cita alguns fatores que podem fazer com que as vendas de veículos caiam até o fim do ano. A fragilidade do mercado do emprego, do mercado de trabalho é muito grande. A taxa de desemprego é recorde, 13,8%, é o maior nível de desemprego nos últimos 25 anos. A redução do auxílio emergencial, então, a redução, olhando para o último trimestre, pode ter um impacto. A antecipação do 13º, que foi bom lá atrás, vai faltar 13º para os seus aposentados agora. Esse é um número de mais de 20 bilhões que já foi utilizado lá, já foi liberado lá atrás. E tem preocupações novas, que eu chamaria de novas, que a gente também está atento. Aumento substancial de custos para o setor de diversos materiais, tá? Diversos materiais, inclusive aço, né? É uma preocupação muito forte. Essa alta das despesas que pode obrigar muita montadora a subir o preço, o que poderia ser ruim para as vendas, tem relação, por exemplo, com as turbulências políticas de Brasília e a alta do dólar. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h30. Repita. 7h30. O Conselho Curador da Fundação Vale Paraibana de Ensino, em São José dos Campos, elegeu por maioria absoluta o professor doutor Eduardo Jorge de Brito Bastos para a presidência da Fundação para mais 4 anos. A novidade fica por conta da vice-presidência, professor mestre José César de Faria. De acordo com o professor Eduardo, a responsabilidade deste segundo mandato é muito maior, tendo como objetivos a perpetuidade da Fundação a partir de pesquisa e geração de valores para a sociedade, além do compartilhamento do conhecimento e qualidade no ensino em todos os níveis. Uma alteração na água do rio Bocaina interrompeu ontem o abastecimento em Cachoeira Paulista. Segundo a Sabesp, o abastecimento foi interrompido de maneira preventiva em função de alteração na água bruta recolhida no manancial. Equipes técnicas trabalharam na identificação das causas da alteração. Caminhões-tanque foram disponibilizados para atender hospitais, escolas e outros espaços que prestam serviços essenciais. Ilhabela liberou a ocupação da capacidade total de leitos em hospedagens. Os estabelecimentos na cidade podiam operar apenas com 70% da capacidade e o limite foi retirado em um decreto publicado nesta semana. Apesar da liberação, a Prefeitura informou que estuda medidas de restrição de turistas para evitar a superlotação da cidade no feriado. Depois de ter passado 4 meses fechada sem acesso a turistas pela balsa, a administração municipal havia liberado o funcionamento da rede hoteleira com atendimento limitado a 70% dos leitos em julho. Os estabelecimentos foram fiscalizados e os funcionários receberam treinamentos com responsáveis dos órgãos de saúde para a retomada. A medida é reflexo da alta na procura pela cidade como destino turístico. Vamos agora falar sobre tempo e temperatura, Charles. Está chovendo, né? Está feio o tempo. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. No litoral norte, o dia deve ser com maior cobertura de nuvens e com condições para chuva. Nas demais áreas da região, o dia será intercalado com períodos de sol entre poucas nuvens, mas também haverá condições para pancadas de chuva. As temperaturas máximas terão um pequeno declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 29 graus. Amanhã, o dia deverá ser com variação de nebulosidade e chuva fraca em toda a região. As temperaturas máximas estarão estáveis e, neste momento, a temperatura aqui em São José e Jacareí é de 20 graus. 7h32. Repita. 7h32.
Até agosto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já renegociou quase 30 bilhões de reais em dívidas de empresas. Isso nos termos da Lei do Contribuinte Legal, que entrou em vigor em novembro do ano passado, a partir da regulamentação da medida provisória. A informação é do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano. A lei regulamenta a transação tributária para beneficiar diferentes perfis de devedores, como optantes pelo Simples Nacional e titulares de operações de créditos rurais e fundiários, além das pessoas físicas e jurídicas em geral. O mecanismo, segundo Soriano, é uma alternativa fiscalmente mais justa à prática de parcelamentos especiais, os chamados refis, que acabam desestimulando o pagamento de obrigações tributárias em dia. Um homem foi preso ontem com aproximadamente 180 quilos de maconha após sofrer um acidente em uma ribanceira na rodovia Oswaldo Cruz, em São Luís do Paraitinga. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a equipe recebeu a informação de que um carro havia caído na ribanceira e que transportava uma grande quantidade de drogas. Em revista, os policiais encontraram 207 tabletes de maconha, totalizando 180 quilos da droga. O condutor do veículo foi preso em flagrante. Um helicóptero enviado pela Força Nacional para ajudar a controlar as queimadas no Pantanal caiu na tarde de ontem na região de Porto Jofre, em Poconé, no Mato Grosso. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas de Mato Grosso. 3 tripulantes ficaram feridos. Eles foram resgatados e encaminhados a Cuiabá para atendimento médico. Segundo nota do Ministério da Justiça, um dos tripulantes sofreu fratura exposta na perna. Os primeiros socorros foram prestados por equipe de apoio da Força Nacional enviada para resgate. As causas do acidente ainda serão investigadas, diz o texto. A aeronave modelo Esquilo saiu de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, por volta do meio-dia de ontem, com destino a Porto Jofre, local que concentra as equipes de combate ao fogo no Pantanal de Mato Grosso. Caiu cerca de 7 quilômetros antes da parada final. E estudo da OMS mostra que muitas pessoas já estão cansadas da prevenção à Covid. A falta de motivação para manter as regras de prevenção à Covid-19 chega a afetar 60% das pessoas em algumas regiões do mundo. O dado é de um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que classificou o sintoma como fadiga da pandemia. O comportamento foi verificado em países europeus e, de acordo com a entidade, pode contribuir para o aumento dos casos de coronavírus. O médico e diretor regional da OMS para a Europa, Hans-Henri Kluglio, destaca que desde que o vírus chegou ao continente há 8 meses, as pessoas fizeram enormes esforços para conter a Covid-19. É natural que, nesse momento, elas se sintam cansadas e desmotivadas, explica ele. Para reduzir o efeito psicológico, o médico recomenda buscar opções de interação social por meio de reuniões virtuais ou opções de lazer, como cinema drive-in. Ele reforça que é importante que as pessoas mantenham medidas como a higienização das mãos, o uso de máscara e evitar aglomerações. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 21-39-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul.
Jornal da Manhã. Obra parada, pedreiro olhando feio, alugou equipamento no lugar errado, né? Alugue os equipamentos na Degraus, empresa confiável, com mais de 30 anos e com o maior portfólio de equipamentos para locação do Brasil. Acesse degraus.com.br. Degraus, o equipamento certo na hora certa. Jovem Pan. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir o nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e tem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12 9997 17 40 24. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teófilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora são 7h39. Repita. 7h39. E secretária executiva da Secretaria de Logística e Transporte fala sobre as obras em andamento no estado de São Paulo. A entrevista é de Clemente Lemes. E agora no Jornal da Manhã eu converso com a secretária executiva de Logística e Transporte do Governo do Estado de São Paulo, Priscila Ungaretti. Secretária, muito bom dia. Na área de Logística e Transportes, a pandemia afetou as obras em andamento no Estado de São Paulo? Olá, Clemente, bom dia. Muito obrigada pela sua atenção, dos ouvintes. Clemente, as obras não foram afetadas. Há uma determinação aí do governador João Dória que insistiu em não pararmos nenhuma obra, inclusive estamos com 132 obras em andamento, algumas obras iniciadas durante a pandemia, com investimento de 5,3 bilhões de reais, gerando quase 13 mil empregos. Então, algo muito bom aí para o crescimento econômico, né, de São Paulo e do Brasil. E estão sendo modernizadas mais de 1.500 quilômetros de rodovias. Investir em obras e infraestrutura é o caminho para a retomada do desenvolvimento? Ah, sim, é uma retomada, sim. Nós, inclusive, temos aí outros investimentos, né? Além das rodovias, da construção de pontes, conserva das rodovias. Nós temos aí a hidrovia Tietê-Paraná com novos projetos lá para Nova Vanhandava. Também temos um estudo de privatização dos nossos 22 aeroportos. Também estudos de privatização das travessias, né, que envolvem o pessoal daí. Então, investir em estrutura é fundamental para a retomada do crescimento, né, econômico, para a geração de empregos e também para o desenvolvimento regional. Esse levantamento inclui obras em nossa região, aqui no Vale do Paraíba, por exemplo? Temos, na região do Vale do Paraíba, nós temos 10 obras em andamento, modernizando em torno de 30 quilômetros, com uma geração de 3 mil empregos. Essas obras aí possibilitarão aí uma maior segurança e conforto para os usuários das rodovias. Nós temos a SP-099, né, que é a conhecida Tamoios. Temos diversas obras também na SP-070, Ayrton Senna, municípios que envolvem Vocês, Caçapava, Taubaté, Jacareí, é um bom trecho. O DR tem realizado obras na Rio Santo,
a SP 055. Como está o andamento dessas obras, secretária? Essa obra da 055, Clemente, ela foi entregue agora em setembro, né? Foram feitas aí em várias partes. Por exemplo, lá na praia de Massaguaçu, né, na Manuel Hipólito do Rego, também no quilômetro, ali em torno do quilômetro 137, uma obra de 4,5 milhões, também para proteção e correção dos taludes, no quilômetro 116, também da 55, quilômetro 119, todos aí visando a proteção e a contenção dos taludes, né, para se evitar aí qualquer deslizamento durante esse período aí que enfrentaremos. Para manter essas obras em andamento, foi necessário adotar novos protocolos com funcionários diante do risco de contaminação pelo novo coronavírus? Foram adotadas diversas aí ações. O governo tem se reunido para garantir toda a saúde dos trabalhadores, do DR, das concessionárias. Há uma preocupação aí grande, né? Pedimos também para as empresas concessionárias, as empresas envolvidas, adotarem todas as medidas de segurança, como respeitar o distanciamento, o uso de álcool gel, máscara, já como é bem sabido. Inclusive também tivemos distribuição de máscaras para a praça de pedágio, que inclusive essas máscaras eram distribuídas para os usuários. Então, além de um cuidado com os trabalhadores, também tivemos um grande cuidado com toda a população. E para finalizar, esse fim de semana agora é feriado, 12 de outubro, segunda-feira, alguma preocupação do governo do estado com viagens, uma vez que ainda estamos em pleno período de pandemia? Há um cuidado aí com algumas orientações, principalmente para se evitar aí as aglomerações. Então há uma divulgação aí, uma grande divulgação em painéis, né, em campanhas principalmente nessa época para se evitar aglomeração, né, seja em Aparecida, seja nas praias, nas cidades. O DR, as concessionárias e a Polícia Rodoviária estão com as suas equipes envolvidas nas rodovias para garantir toda a segurança, o que também é uma grande preocupação do nosso governo. Muito bem, conversei com a secretária Priscila Ungaretti, secretária executiva de Logística e Transporte do Governo do Estado de São Paulo, a quem agradecemos pela entrevista. Secretária, muito bom dia. Clemente, obrigada pela sua atenção, fico muito feliz e continuo aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida, e um abraço para vocês e um especial aí para a população. Obrigada. 7h45. Repita. 7h45. O comércio varejista cresceu 3,4% em agosto na comparação com julho e atingiu o maior patamar de vendas em 20 anos, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. Com a quarta alta seguida, o setor conseguiu eliminar as perdas com a pandemia, superando em 8,9% o patamar de fevereiro. Em meio à flexibilização das medidas de restrição e com a ajuda proporcionada pelo auxílio emergencial, o volume de vendas do mês foi o maior da série histórica da pesquisa. O resultado do quarto bimestre do ano, com relação ao terceiro, foi também o maior da série histórica, 11,3%. Muito bem, falar agora aqui sobre os indicadores econômicos. As bolsas de Nova York fecharam o pregão em alta ontem, mas reduziram ganhos à tarde. As ações do setor de energia foram destaque de valorização em um dia de rally do petróleo. O Dow Jones subiu 0,43% a 28.425 pontos e o Nasdaq registrou alta de 0,50% a 11.420 pontos. Euro cotado a R$ 6,57, queda de 0,43%. Puxada pelos bancos e pelo cenário externo positivo, a Bolsa cerrou o pregão ontem em alta de 2,51% a 97.919 pontos. O dólar caiu 0,62% e fechou cotado a R$ 5,58. E vamos à boa notícia do dia. O jovem de Fortaleza, Pedro Gomes Cabral, de 18 anos, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Ele e mais 5 estudantes brasileiros conseguiram colocar o Brasil entre os 10 melhores do mundo na edição de 2020. Com 165 pontos, a equipe ficou à frente de países como Japão,
Japão, França, Alemanha e Canadá. No total, os jovens brasileiros conquistaram a medalha de ouro e 5 de prata. Atualmente, matriculado em um curso de matemática em Paris, na França, Pedro aproveitou o período de isolamento social imposto pela pandemia para se dedicar aos estudos. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Seu sonho de ter um Jeep Zero começa aqui na T-Line Jeep São José dos Campos. As melhores ofertas da região e uma super avaliação do seu seminovo. Venha se surpreender. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. Jornal da Manhã. São Paulo agora é líder no IDEB. O estado avançou nas 3 etapas da educação básica. É o líder no ensino do país. As aulas online continuam. As aulas presenciais no ensino médio já começaram e no ensino fundamental estão previstas para o dia 3 de novembro, com toda a segurança para os alunos, professores e colaboradores. Educação com segurança e responsabilidade. Governo de São Paulo. Jovem Pan. A Leroy Merlin está sempre próxima de você para quando precisar. Você pode comprar e receber sem sair de casa. São mais de 100 mil produtos para você construir, reformar, decorar e bricolar. Para isso, é só acessar leroymerlin.com.br, baixar o app Leroy Merlin ou ligar para o Televendas no número 4007-1380. Assim você fica seguro e sua casa fica ainda mais do seu jeito. Jovem Pan. Novos caminhos estão surgindo e aproveitar as oportunidades é uma escolha sua. Participe do processo seletivo para a graduação e pós-graduação da Anhembi Morumbi. É sua chance de se preparar para o futuro com inovação, estrutura de ponta e bolsas de 100% para os melhores. Inscreva-se hoje mesmo em portal.anhembi.br/PS Escolhas ou ligue 0800 015 9020. Prova dia 12 de setembro. Universidade Anhembi Morumbi. Mentes abertas para o novo mundo. Jovem Pan. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h50. Repita. 7h50. O Ministério da Educação, MEC, reconheceu ontem, por meio de portaria, 27 cursos superiores de graduação. As vagas são em instituições públicas e privadas. A relação completa dos cursos foi publicada no Diário Oficial da União. Entre os cursos reconhecidos estão Engenharia Civil, Direito, Educação Física, Ciências da Computação, Medicina Veterinária e Medicina. Para uma instituição de ensino oferecer cursos superiores, é necessário que eles sejam autorizados pelo MEC, que avalia condições para que isso ocorra. A exceção são as universidades e centros universitários que, por terem autonomia, independem de autorização para funcionamento de curso superior. Essas instituições devem, no entanto, informar a secretaria competente os cursos abertos para fins de supervisão, avaliação e posterior reconhecimento. A deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, se apresentou na tarde de ontem na sede da Secretaria de Administração Penitenciária em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para colocar a tornozeleira eletrônica. Flor de Lis chegou por volta das 3 da tarde. O prazo recebido pela deputada federal se esgotava às 5. A deputada federal ficou cerca de 10 minutos dentro da sede para cumprir os trâmites do aparelho eletrônico. Ela foi intimada para receber o dispositivo na noite da última terça-feira. Agora 7h52. Repita. 7h52.
O técnico da seleção brasileira masculina, Tite, comandou o último treino antes da estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo, que acontece hoje às 9h30 da noite. O time treinou sem Neymar ontem, que seguiu tratamento no hotel por conta de dores na região lombar. Everton Ribeiro ocupou a vaga do camisa 10. Tendo Neymar como única dúvida, Tite confirmou o restante da escalação mais cedo e treinou a equipe no estádio do Corinthians com Everton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Casemiro, Douglas, Luiz e Felipe Coutinho, Everton, Roberto Firmino e Everton Ribeiro. Em entrevista coletiva, o treinador anunciou ainda que Casemiro vai ser o capitão da seleção. Depois de quase um ano, a Argentina voltou a campo com algumas caras novas, mas algo não muda. Messi salva. Com gol solitário de pênalti do camisa 10, o time venceu o Equador por 1-0 na estreia ontem pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. A penalidade foi polêmica e a partida foi de pouca criatividade dos dois lados. Já a estreia de Uruguai e Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 teve ingredientes de muita emoção ontem em Montevidéu. Os donos da casa abriram o placar com Suárez e viram os rivais deixarem tudo igual com Alex Sanches, mas quando o empate parecia encaminhado, Max Gomes, que saiu do banco, decretou vitória por 2-1 nos acréscimos do segundo tempo. A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, convocou ontem as 24 jogadoras que vão realizar um período de preparação entre os dias 19 e 27 de outubro, na cidade de Portimão, em Portugal. Na lista apareceram apenas nomes de atletas que atuam fora do Brasil, devido às restrições internacionais de viagem decorrentes do novo coronavírus. Além do retorno de Marta à seleção, após retomar os treinamentos pelo Orlando Pride, nos Estados Unidos, no último mês, a treinadora sueca apresentou 8 novidades. Na terceira convocação de Pia em 2020, as ligas portuguesa e espanhola foram as que cederam o maior número de atletas, com 6 representantes cada. A lista foi completamente diferente em relação à última escolhida pela técnica no mês passado, quando apenas jogadoras que atuam no Brasil estiveram na Granja Comari, em Teresópolis. Fim de semana de clássicos pela 15ª rodada do Brasileirão. Serão 2, ambos marcados para amanhã. Às 5 da tarde, no horário de Brasília, Vasco e Flamengo medem forças em São Januário. Às 7 da noite, tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Também às 7 da noite, jogam Coritiba e Fortaleza. E o líder, Atlético Mineiro, entra em campo às 9 da noite em casa contra o Goiás. Todas as outras partidas da rodada serão no domingo. Às 4 da tarde, tem Fluminense e Bahia, Santos e Grêmio. 6h15 da tarde jogam Sport e Botafogo, Atlético de Goiás e RB Bragantino. E às 8h30 da noite tem Inter e Atlético Paranaense, além de Ceará e Corinthians. Autor do gol do Corinthians no empate por 1-1 com o Santos na última quarta-feira, Danilo Avelar deixou o campo chorando nos minutos finais por conta de um problema no joelho direito. Ontem, após exames, a suspeita foi confirmada. O zagueiro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito, o que tira o jogador do restante da temporada. Ele passará por cirurgia na próxima quarta-feira, dia 14. A previsão de volta é de até 8 meses. Ramon Menezes não é mais o técnico do Vasco. Ontem o clube optou pela demissão do treinador após a derrota por 3-0 para o Bahia, na quarta-feira em Salvador, pela 14ª rodada do Brasileirão. A decisão pegou os jogadores de surpresa e causou revolta em parte do elenco vascaíno. Além de Ramon, deixam o clube o auxiliar técnico Thiago Kolosloski e o preparador físico Léo Cupertino. A busca pelo novo técnico está em andamento. O Grande Prêmio de Fórmula 1 será disputado no domingo. A corrida acontecerá na Alemanha, que pode ser o palco de uma corrida histórica. Se cruzar a linha de chegada em primeiro, o inglês Lewis Hamilton somará 91 vitórias e se tornará o piloto que mais venceu na Fórmula 1. Até agora, em 10 corridas na temporada, Hamilton tem 6 vitórias. Ele poderia ter alcançado Schumacher na última prova, na Rússia, mas foi punido por irregularidades na volta de apresentação antes da largada. A largada para o GP no domingo será às 9h10 da manhã, no horário de Brasília.
E ontem também tivemos mais 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro da 14ª rodada. Ontem à noite o Atlético Paranaense acabou empatando com o Ceará. E o Bragantino perdeu em casa para o Internacional por 2-0. Assim agora a tabela fica a seguinte. Em primeiro lugar ainda Atlético Mineiro com 27 pontos. Em segundo Internacional com 25. Em terceiro Flamengo com 24. 23 pontos para o São Paulo que está em quarto lugar. Palmeiras agora em quinto com 22 pontos. Fluminense é o sexto com 21. Santos 21 também em sétimo lugar. O Sport está em oitavo com 20 pontos, Fortaleza está em nono com 20 pontos, Vasco está em 10º lugar com 18 pontos, o Grêmio está em 11º lugar com 17 pontos, o Atlético Paranaense em 12º com 15 pontos, Bahia em 13º com 15 também, acompanhando o Ceará em 14º e Corinthians também em 15º e ainda o Atlético Goianiense, todos com 15 pontos, o Atlético está em 16ª colocação. Já na zona de degola, Botafogo em 17º com 15 pontos, o Coritiba em 18º com 12 pontos, o Bragantino foi lá para a 19ª colocação com 12 pontos e fecha a tabela Goiás com 9 pontos. Estradas. E atualizando as informações das estradas, motorista continua enfrentando aí lentidão na região aqui de São José dos Campos, na rodovia Presidente Dutra. Um acidente pela manhã no quilômetro 143 ainda causa lentidão. Neste momento é o quilômetro 144, sentido Rio de Janeiro, que tem aí reflexos do acidente, por isso lentidão no sentido São Paulo também, no mesmo local, à altura do quilômetro 144, o motorista encontra trânsito complicado, além do quilômetro 140, sentido São Paulo. Portanto, situação bastante complicada aqui na região de São José dos Campos nesta manhã. E em Guarulhos, o motorista tem trânsito lento neste momento na Marginal, sentido São Paulo por excesso de veículos, a partir do quilômetro 209. Na pista expressa, também lentidão a partir do quilômetro 222. A chegada a São Paulo tem trânsito complicado, o motorista enfrenta trânsito lento neste momento. Choveu bastante pela manhã, um temporal atingiu a cidade e colocou a cidade em estado de atenção para alagamentos. A chuva deve voltar durante o dia, portanto o motorista tem que ter atenção. Rodovia Ayrton Senna, neste momento trânsito lento em Guarulhos, sentido São Paulo, na altura do aeroporto por excesso de veículos. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, na região do Vale do Paraíba, trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, e rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas. Tem pista molhada, neblina no trecho de serra, então o motorista deve ter bastante atenção e o movimento pode aumentar aí durante o dia devido ao feriado. Muito bem, isso antes de chamar o intervalo aqui, eu quero dizer o seguinte, hoje tem também eliminatórias da Copa do Mundo, hoje tem mais 2 jogos aí pela América do Sul, Colômbia e Venezuela jogam às 8h30 da noite e Brasil e Bolívia às 9h30 da noite. Agora 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230, T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Grupo Shell, jovens empresários, empreendedores e líderes. Apresenta Minuto do Empreendedor. Aqui é Danilo Magri e converso com Nicolas Marcondes César sobre sucessão familiar. Quando a gente fala em sucessão familiar, a gente costuma dizer que a sucessão precisa ser encarada como um processo e não como um evento. Isso porque no Brasil, aproximadamente 50% das empresas vêm a fechar as portas quando fazem uma passagem de uma primeira para uma segunda geração sem o correto preparo dos seus sucessores, tanto do ponto de vista técnico quanto pessoal. Técnico no sentido de se capacitar para as dificuldades operacionais que uma empresa que já está rodando exige, e pessoal para os desafios emocionais que uma empresa familiar demanda, tanto do ponto de vista da relação entre os próprios sócios quanto da relação dos sócios com os funcionários que já se encontravam naquela empresa. Por isso, quando há um preparo correto dos sucessores, esse número de 50% cai para apenas 33% das empresas, ou seja, 2/3 das empresas no Brasil conseguem sobreviver quando o preparo é feito corretamente dos seus sucessores. Minuto do Empreendedor. Gostou do papo?
Seja membro do Grupo GEL. Siga @Grupo GEL nas redes sociais ou acesse grupogel.com.br e contribua com uma nova frente de líderes e negócios da região. Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. As melhores músicas. O que toca no mundo. Você ouve na Pan. Number 1. Quanto mais idade, mais desconto de verdade. O Festival de Ótica Goldfinger voltou. Sua idade é o seu desconto na armação comprando um óculos de grau completo. 20, 30, 40, 50 anos. Quanto maior a sua idade, mais desconto você ganha na armação. E ainda pode pagar em 10 vezes sem juros. Festival de Ótica Goldfinger. Mais idade é mais desconto. Você ouve 94,3. Jovem Pan. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido, um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Todo domingo aqui na número 1 do Brasil. As mais pedidas da programação. Hit Parade Brasil. Hit Parade Brasil. Indicações. Indicação Jovem Pan. Flashback. E o que rola nas paradas mundiais. Todo domingo, aqui. Oferecimento Demoiselle Pizzaria e Choperia. Todos os dias rodízio de pizzas, massas e caldos. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 8h04. Repita. 8h04. O Ministério da Infraestrutura lançou ontem o edital de chamamento público para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos que custeiem a modelagem da concessão de 17 aeroportos no país. Entre os aeroportos objetos do edital estão o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o de Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo. Está também nesta rodada o aeroporto Professor Urbano Ernesto Stamp, de São José dos Campos. Muito bem, vamos agora para a reclamação do ouvinte, ô Charles? Vamos então, temos aqui a reclamação do Alessandro de São José dos Campos. Ele diz aqui que há meses o farol da rua Antônio Portilho, no Jardim Paulista, está ficando aberto 20 segundos para um lado e 3 minutos para o outro lado. Precisa ser arrumado. E você também pode mandar a sua reclamação aqui para o Jornal da Manhã através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Clemente. Não foi uma boa quinta-feira lá em Manaus para quem andou se aproveitando de respiradores para fazer superfaturamento e lavagem de dinheiro e corrupção. Segunda fase da Operação Sangria, autorizada, pedida pelo Ministério Público e autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vice-governador, foi presa a ex-secretária executiva da Saúde, o marido da ex-secretária de Comunicação do governo, tá? E vice-governador, eu disse, o inquérito disse que o governador também acompanhava as coisas, e aí a gente entende por que aquela história do fique em casa. Fique em casa até sentir falta de ar. Aí você vai precisar usar o respirador. Aí justifica a compra do respirador, superfaturada, com uma negociata de contrato, custando milhões. Estão entendendo? Pois é, a corrupção continua em nível estadual. O presidente deu garantias de que não vai precisar de nenhuma ação da Lava Jato no seu governo, porque não tem corrupção no seu governo. Mas é bom ele não ficar otimista demais, porque corrupção está
está no âmago, no caráter de muita gente que não tem caráter, né? Que está ali descansando, é potencial. Na hora que aparece a oportunidade, a pessoa não resiste. Então tem que ficar de olho sempre, né? Agora que ele está pondo lá no TCU, no Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Legislativo, um ex-ministro, aliás, o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, né, que esse ministro fique de olho lá no TCU para informar o presidente previamente sobre males que podem ser cortados pela raiz sempre que alguém se sentir tentado, né? Hoje não tem mais os ministros escolhidos por ele, são da confiança dele, da proximidade dele, por razões técnicas, né? Não é imposição de nenhum partido a quem o presidente tenha entregado o ministério de porteira fechada, faça bom uso, né? Ou entregar uma vice-presidência da Caixa Econômica, ou uma direção do Banco do Brasil, ou a Petrobras inteira, como acontecia em anos anteriores, né? Mas sempre há possibilidade de corrupção, e a gente viu aí governadores que foram eleitos pelos povos de seus estados, eleitores de seus estados. Veja só, Witzel, né? Era juiz federal, foi fuzileiro naval, e foi essa decepção. Lá em Manaus também, né? Resultado da operação de ontem é a mesma coisa. Então a gente tem que ficar de olho na hora de votar, e nós vamos ser chamados a votar, quase 150 milhões de brasileiros, no próximo dia 15 de novembro, né? Temos que pensar 1000 vezes antes de escolher o nosso legislador na Câmara de Vereadores e o nosso prefeito, né? Temos que pensar 1000 vezes, porque está vendo aí, eleitor comete enganos ou é enganado, né? Então temos que perder a ingenuidade, desconfiar, ficar cético, né? Saber, dar uma olhada para ver o que essa pessoa fez pela comunidade até agora. Dá uma olhada no passado dessa pessoa, se tem algum deslize de ilegalidade, de imoralidade, de falta de ética, né? Vote não pela cor da pele ou pelo sexo da pessoa, vote pelo caráter, pela honestidade, pela probidade, pela capacidade, pelo conhecimento das leis e daquilo que rege a sua função, né? Se for vereador, se for prefeito, saber o que ele pode fazer nessa condição. Então fica aqui essa lembrança, aproveitando o que disse o presidente e o que tem feito a polícia, né, com certos governadores. E, por fim, mais uma vez, eu queria lembrar da resiliência do brasileiro, a capacidade do brasileiro de resistir. E o brasileiro, né, como já disse um presidente americano, né, pode ser enganado por muito tempo, mas não o tempo todo, né? Então o brasileiro está resistindo. Vejam só, o seguro-desemprego, o pedido de seguro-desemprego em setembro, caiu 10% em relação a setembro do ano passado, quando não tinha pandemia. Desde junho vem caindo o pedido de seguro-desemprego. Neste ano todo só aumentou 5,7% o número de pedidos, né? Então é o brasileiro resistindo, né, e tomando as rédeas de sua vida para recuperar-se e recuperar também o país, né? O ministro da Economia disse que até 31 de dezembro dá para dar esse auxílio extraordinário, mas depois não vai dar mais. Talvez o brasileiro já nem precise, né? Vocês viram aí a poupança fazendo milagres. Só em setembro foi 13 bilhões a mais o valor dos depósitos sobre as retiradas. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h10. Repita. 8h10. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.